paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje nós iremos comentar um pouco acerca de um livro considerado profético, que é o belíssimo livro do profeta Ezequiel. Para mim, o livro de Ezequiel, ele era um livro muito difícil de se interpretar, pelo fato dos símbolos que existe contido nele, bem como também algumas mímicas, algumas formas do próprio profeta Ezequiel profetizar, se utilizando de coisas para chamar a atenção do povo, tanto de Judá quanto de Israel. Sim, o profeta Ezequiel, ele profetizou durante o exílio babilônico, né? Quando nós vamos ler as Sagradas Escrituras, vemos o profeta Ezequiel tendo visões de Deus junto ao rio Quebar. Nós compreendemos, quando lemos as Sagradas Escrituras e quando nós vamos estudar acerca de teologia, que os profetas, eles viviam em êxtase. Sim, o êxtase profético, ele tem respaldo bíblico, né? Há quem diga que o homem, ele não pode ter nenhum tipo de êxtase. Contudo, a própria Sagrada Escritura, ela nos dá diversos exemplos acerca do êxtase, né, humano, que é uma forma parcial ou total em que o ser humano ele perde o contato com as coisas aqui da terra e fica focado com as coisas do céu. Então, nós vamos, dentro desse livro considerado um livro profético, nós vemos o profeta Ezequiel tratando de assuntos com o povo de Judá e de Israel, sim, pois eles estavam congregados, exilados na Babilônia, quando Nabucodonosor levaram o cativo durante a segunda leva, né, dos cativos. A primeira leva, ele levou os mais nobres, os mais sábios, e dentre eles foi o profeta Daniel, junto com seus amigos também, Ananias, Misaías, Azarias e enfim. Mas o profeta Ezequiel, no capítulo de número 16, ele vai abordar algo interessante, né? Algo interessante, porque existe a metáfora do casamento no livro profético de Ezequiel. O livro de Jeremias também trata da metáfora do casamento, mas o livro do profeta Ezequiel também fala, né? E temos que entender a seguinte questão, que Deus, ele fala na linguagem do homem. Toda a profecia, ela é dita ou pronunciada de uma maneira que o homem compreenda, pois se fosse de outra forma, não era necessário, porque como o homem compreenderia se Deus falasse de uma outra forma, uma forma totalmente que o homem não compreendesse? Para que serviria a profecia? Então, toda a profecia, ela dita na linguagem do homem, e aqui no contexto de Ezequiel, existia uma
cultural também babilônica, né? Pois o povo estava assimilando a cultura da época. Então, aqui no capítulo de número 16, o versículo 60 do profeta Ezequiel, diz assim a palavra: contudo, eu me lembrarei do meu concerto, que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás quando receberes tuas irmãs mais velhas do que tu com as mais novas do que tu. Porém, te darei por filha, mas não pelo teu concerto. Porque eu estabelecerei o meu concerto contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais abra tua boca por causa da tua vergonha, quando me reconciliar contigo de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Jeová. Este capítulo 16 trata-se da metáfora do casamento, quando de fato Judá, também Israel, ele era casado com Deus, né? Nós, igreja, somos enxertados nele. Deus não tem duas esposas, Deus não tem duas noivas, é apenas uma noiva. Então, no livro de Ezequiel, nós vemos a seriedade ao qual Deus leva o casamento, né? Pois, biblicamente, o casamento ele foi instituído por Deus de maneira que não há acordos para divórcio, ainda que numa sociedade em qual nós vivemos. Sim, com certeza existem muitas pessoas que já se divorciaram. Biblicamente, o divórcio é algo que Deus abomina. Nós não queremos entrar nesse contexto ao qual dizem que existem critérios ou permissões para que A ou B se divorciem. Biblicamente falando, Deus instituiu o casamento para que ele seja eterno, né? Após, como a palavra vai nos orientar, somente após a morte de um dos cônjuges que se pode uma pessoa, que no caso um dos cônjuges que ficar vivo, poderá, se quiser, casar-se novamente, mas você não estar livre enquanto o seu cônjuge viver. No entanto, a palavra do Senhor, ela nos orienta para que nós vivamos de uma forma digna, respeitosa, porque também assim o nosso matrimônio glorificará ao Senhor, né? Então, o divórcio, dentro do contexto aqui de Ezequiel, também era uma abominação ao Senhor, né? Então, nós vemos aqui algumas instruções ou orientações, né, que nós podemos citar, né, sobre que toda profecia ela é dita para que seja compreendida, né? Também nós vemos que toda palavra, em última instância, quem dá é o autor, né? E o autor é o profeta. O profeta, ele se confundia ou se misturava ou ficava entrelaçado com a própria profecia, de maneira que a vida de um profeta não era fácil, né? Não era... Hoje em dia nós vemos as pessoas dizerem: ah, eu sou profeta, profeta. O profeta sofria, no caso do profeta de Jeremias, Jeremias nem sequer casou, né? Que Deus não permitiu que ele casasse, porque também ali era uma profecia. Por quê? Porque as filhas, as mulheres, elas iriam morrer. Ou morreriam de doenças, ou seriam levadas cativas. Enfim, era uma profecia a vida do profeta Jeremias. Ele vivia em constante conflitos internos, pois ele chegou até a dizer: Senhor,
venceste. Tu foste mais forte do que eu e prevaleceste. Eu não irei mais falar a tua palavra. Mas quando ele diz isso, o profeta Jeremias, na mesma hora, ele também responde e diz no seu diálogo com Deus, porque não era um monólogo apenas, era um diálogo com o Senhor. E o seu diálogo também era uma profecia. Ele diz que a palavra ardia, queimava no seu coração, ou seja, era mais forte do que ele. Deus era mais forte do que ele. Deus prevaleceu. Deus sempre prevalece. E no caso aqui do profeta Ezequiel, ele traz essa metáfora, né, do casamento, que era uma correção, uma orientação, porque o próprio povo de Judá e de Israel, porque sim, Deus estava falando com as nações, eles haviam se prostituído aos ídolos, né, como eles eram casados, a nação de Israel, Judá era casado com o Senhor. Então Deus via a adoração aos ídolos como uma prostituição, ou seja, como uma traição ao Senhor. Por este motivo, o profeta Ezequiel também está trazendo a alusão do casamento, tal qual o casamento, tal qual era a vida de relacionamento com Deus. E alguém pode perguntar, mas o que é culto? Culto é relacionamento, né, com Deus. Ou você cultua a Deus, ou você cultua a divindades pagãs. E no caso da nação de Judá e Israel, eles haviam entrado pelo caminho da idolatria. Tanto que no capítulo de número 8, vai se tratar das abominações do santuário. Sim, por quê? Porque o próprio povo de Deus, escolhido, a esposa de Deus, haviam profanado até mesmo o templo. E diz no capítulo de número 8, que a glória do Senhor vai deixando o templo. Que coisa mais triste de se ver, de se ouvir. Ezequiel, ele traz esta profecia, esta palavra, para que nós venhamos entender a gravidade de como estava a situação espiritual do próprio povo de Deus. Por que Deus havia abandonado? Deus, ele havia se apartado do próprio templo por causa do pecado, por causa da promiscuidade. Deus, ele é tão santo, que ele não se associa com o pecado. Portanto, Deus, ele se aparta. Mas nós vemos, como nós vemos no capítulo de número 16, e versículo 60 em diante, que fala de Deus dando oportunidade para que o povo deles, que no caso era a esposa de Deus, se arrependesse do seu pecado e que se voltasse para ele. Por quê? Porque o pacto de Deus, ele é eterno, ele é inviolável, ele é inquebrável, né? Alguém pode dizer que se quebra a aliança. Não se quebra a aliança. De maneira alguma se quebra a aliança. Aliança, pacto, eles são feitos para ser eterno, porque Deus, ele não quebra princípios e nem pactos, nem alianças. Veja, a aliança que Deus fez com Abraão subsiste até hoje e permanecerá. A aliança que Deus fez com Davi permanece até hoje e subsistirá. Então, com a sua igreja, com Israel, que alguém diz, mas o povo de Israel, não. Deus restaurará a sorte de Israel num milênio, né? Na segunda vinda, né? Segunda parte da segunda vinda de Cristo, quando haverá ali a batalha do Armagedon,
E as nações, Gog e Magog, nós vemos nas Sagradas Escrituras, as nações virão para destruir a Israel, porque muitos dos judeus hoje ainda não acreditam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Então, Jesus, ele descerá, pisará no Monte das Oliveiras, se abrirá uma fenda para que ele entre dentro de Jerusalém terrena, e pelo assopro da sua palavra, da sua boca, ele destruirá as nações inimigas que virão para destruir a Israel. Por quê? Porque Israel estava clamando ao Senhor, né? Clamando pelo Messias. É quando Jesus regressará novamente, conjuntamente com os salvos, né? Daqueles nós que iremos na primeira parte da sua vinda ser arrebatado, né? Com ele nas nuvens, e passará os 7 anos de bodas, haverá o tribunal de Cristo, e receberemos os lauréis do Senhor, enquanto aqui na terra se iniciará o período da tribulação e grande tribulação, onde o anticristo, ele estará governando aqui durante 7 anos literais, né? São 7 anos literais. Então, quando dá 3 anos e meio, o anticristo, ele quebra um acordo de paz que ele fará com as nações e com Israel, e se revelará quem de fato ele é. E como está escrito em Apocalipse, haverá os ais, haverá as taças da ira de Deus, porque sim, será um período da ira de Deus para que sejam, né, tratados os pecadores, né, pelos seus pecados, mas sim haverá algumas pessoas irão sim escapar, mesmo aquelas que não foram arrebatadas, algumas pessoas conseguirão escapar e entrará no milênio, né? E esse é um assunto para um outro momento, mas veja a beleza e a grandeza do livro do profeta Ezequiel. E no capítulo de número 1, a gente vê o profeta Ezequiel, ele tendo visões de Deus, mas a visão que ele tinha era uma visão distorcida acerca de Deus, que era como se fosse um Deus babilônico, né? No capítulo de número 1. E diz assim a palavra do Senhor, versículo 6, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como plantas de pé, uma bezerra, e luziam como uma cor de cobre polido. E assim segue o texto sagrado, né? Mas Ezequiel, ele vivia assim, perplexo. Então isso aqui é o êxtase, a perda parcial ou total da realidade, né? Por quê? Porque ele estava em contato com Deus. Ezequiel, ele vinha de uma família sacerdotal, né? Ele vinha de uma família sacerdotal, uma família que tinha princípios. No entanto, ele estava exilado e foi ser profeta, porque Deus o chamou. Então ele tinha essas visões, e essas visões eram uma profecia para o povo de Judá, e bem como também de Israel, que eles estavam congregados juntos. Mas o que a gente aprende é que a visão que Ezequiel tem de Deus no capítulo 1 é de um Deus em movimento. Ou seja, não é um Deus estático. Não é um Deus que está preso ao tempo. Por quê? Porque o povo de Judá achava que Deus estava limitado no templo. Ou seja, quando eles
endereçavam. Lembra de Daniel? Que abriu as portas, as janelas e orava constantemente 3 vezes ao dia, virado para a banda do norte, porque na banda do norte, Israel, era-se onde estava o templo. Então eles acreditavam que Deus estava ali. Mas Deus não está preso ao templo. Deus não está preso ao tempo. Deus ele está acima de todas as coisas. Aleluia. Como está escrito, o Senhor, ele habita no alto e sublime trono, mas habita também com contrito e quebrantado de espírito. Aleluia. A visão do profeta Isaías já era diferente. No ano que morreu o rei Uzias, que acredita-se pela tradição judaica que Uzias era primo do profeta Isaías, porque sim, o profeta Isaías também era de uma família sacerdotal, uma família, olha, refinada. Ele também era casado com uma profetisa, possuía 2 filhos, ao qual o nome dos seus 2 filhos também era uma profecia para o próprio povo de Deus. E há quem diga não, e é verdade, um dos filhos de Isaías tem um nome próprio maior que já existiu na face da terra. E eles também eram uma profecia, porque existia essa questão do que o nome da pessoa também já louvasse a Deus, né? Louvassem ao Senhor. O nome do rei de Ezequias, o profeta, significa Deus fortalece, né? Os profetas, seus próprios nomes já eram uma profecia, já era uma pregação, né? Para o próprio povo de Deus, né? O nome do profeta Isaías mesmo significa o Senhor é salvação. Então, veja como Deus age, como Deus trabalha. E essa mensagem, esse vídeo aqui, é para trazer apenas uma visão mais clara acerca do livro do profeta Ezequiel, né? Seus atos simbólicos, quantas coisas que Ezequiel fez era uma profecia, né? No capítulo de número 4, versículo de número 12 do livro de Ezequiel, nós vamos ver o profeta fazendo uma comida, tipo um pão ali, com excremento, ou seja, com fezes humanas. Imagine ele ingerir aquilo, um mau cheiro, cozinhando ali, um mau cheiro que subia, fezes humanas. Por que ele fez aquilo? Para mostrar para o povo que as práticas do povo cheiravam mal às narinas de Deus. E o profeta, que se misturava com a profecia, ele tinha que provar, ele tinha que falar para o povo e fazer para que o povo pudesse ver. Então, os atos deles são muitos, né? São muitos. Uma mensagem teológica de Ezequiel é que Deus, como eu já falei, Deus não está preso ao tempo, né? E também fala da responsabilidade individual, né? O livro do profeta Ezequiel, ele trata acerca dessa questão de salvação, né? Porque eu não pagarei pelos erros dos meus pais. Meus filhos, eles não pagarão pelos meus erros. A salvação, ela é individual. Você é quem e eu somos, quem escolhemos, né, a fazer o correto ou não. É como Moisés, ele havia dito em Deuteronômio, né? Eis a bênção e a maldição. Escolhe a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja,
o livre-arbítrio, nós vemos aqui neste livro do profeta Ezequiel acerca do livre-arbítrio, mas que o livre-arbítrio não dispensa a responsabilidade individual, ou seja, o que você fará trará consequências boas ou más. Então, nós aprendemos muito com o livro do profeta Ezequiel. O que nós podemos mais trazer é falar um pouco sobre a estrutura, né, e organização do livro, do capítulo 1 ao 24, está tratando do juízo contra Judá. Veja, nós falamos, né? E o capítulo 25 ao 32, juízo contra as nações. Interessante é que no capítulo 28 do livro de Ezequiel, nós vamos ver uma profecia contra o rei de Tiro, né? O rei de Tiro, e diz assim: e veio a minha palavra do Senhor, dizer, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem, veja, sendo tu homem, e não Deus, e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. E segue-se o texto. Agora aqui, duas ressalvas para fazer. Este texto que você vai ler, tem uma parte nele, ao qual muitas pessoas interpretam. Veja o versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, dispus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os santuários, e eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. É muito comum pregadores, enfim, pessoas, líderes, fazerem alusão a Satanás aqui neste texto. Mas de antemão eu quero dizer para os irmãos que nenhuma profecia é direcionada a Satanás. Nem Moisés, em toda a Torá ou Pentateuco, que é os 5 livros da Bíblia, fez alusão a Satanás. Nem o nome Satanás existe lá. Então, como é que há uma profecia para quem já está julgado? Porque Satanás já está julgado. Para que serve a profecia? A profecia é dita, proferida, para que quem ouve, nós os homens, nos arrependamos dos nossos pecados e delitos e voltemos a Deus e possamos voltamos assim a praticar o que é justo diante de Deus. A profecia, então, ela nunca é direcionada a Satanás. Então, como é que este texto está se referindo a Satanás? Não é para Satanás. Não está falando aqui que o querubim era Satanás. Existe toda uma questão cultural da época que, de fato, existia querubins. O querubim não era uma questão hebraica, assim como também o Éden não era só uma questão hebraica, não. O nome Éden significa deleite, né? Ele não é uma concepção judaica, né? Existia uma cosmovisão pagã, né? Que também trabalhava com a ideia do Éden, né? Que é um lugar de deleite. Então não é uma concepção judaica. Outra ressalva é que quando se fala aqui, és tu mais sábio que Daniel, aqui não é Daniel, o profeta Daniel, não. Existia um sábio na cultura babilônica, a qual
eles, né, era uma cultura mitológica, né, da Babilônia, e que tinha de fato um sábio, né, e que se apropriava, né, dos mitos, das cosmovisões pagãs. Então, quando se fala que este mais sábio, não está se referindo ao profeta Daniel, mas sim um sábio mitológico que existia na Babilônia. Então, veja quantos equívocos que nós fazemos, né, ao ler as Sagradas Escrituras, porque a gente não tem uma compreensão cultural, ou não fazemos uma exegese mais própria, verdadeira. Então, quando esse capítulo 28 aqui, ele está tratando a profecia para o rei de Tiro, né? Para o rei de Tiro. Agora, esse rei de Tiro, ele também ajudou na construção do templo, né? Tiro e Sidom também faz alusão, né, da cidade onde a princesa Jezabel, que se casou com o rei Acabe, rei de Samaria, né, e de Israel, e que profanou, né, porque ela era uma sacerdotisa de Baal, e também adorava a divindade Azera, que era como se fosse a esposa de Baal, né, Deus da chuva, Deus do trovão, e que havia orgias sexuais no culto a Baal e a Azerá, porque eles acreditavam que adoravam, né, a Baal, que no caso era o próprio povo de Deus que havia prostituído-se, né, abandonado Deus e passaram a adorar a Baal, e acreditava-se que quando a chuva descia, era Baal lançando seu sêmen na terra, e a terra era sua consórcia, né, que era sua esposa, Azera, e fazia a terra fecundar, a terra produzir. Então, de fato, não só existia a adoração, como também a orgia sexual, para que as mulheres também ficassem, as mulheres da época, né, também ficassem férteis, pudessem gerar. Então, há toda uma questão de profanação, de orgia sexual no culto a Baal. Por isso que o profeta Ezequiel, ele foi levantado para tratar acerca da idolatria do povo e também fazer o povo se arrepender do seu pecado, porque havia se prostituído com os ídolos, para que eles se voltassem para Deus. E sim, o cativeiro, que durou 70 anos, ele de fato curou, né? Curou o povo de Israel da idolatria, né? Eles não são mais um povo idólatra, eles são um povo monoteísta, né? Eles adoram a Deus. E, enfim, o que a gente pode também trazer aqui é acerca da interpretação do vale de ossos secos, né? Que muitos interpretam de uma forma também equivocada, mas a visão teológica do capítulo 37 do rei Ezequiel, do profeta Ezequiel, perdão, quando se trata do vale, né, ali é também uma profecia, porque houve uma questão que Deus disse que iria tirar a doçura dos olhos de Ezequiel, o profeta. E Deus falou no momento, e à tarde aconteceu que a sua esposa morreu. E ele não chorou. Por ele não chorar, ali era uma profecia. Deus tirou a delícia dos seus olhos e ele não chorou. Ele não teve tempo nem de chorar o luto, porque ali era uma profecia acerca do que iria acontecer com o próprio povo de Deus. Quando a Babilônia invade, leva cativo o povo na segunda leva, existia uma marcha e de quilômetros e quilômetros para que pudesse o povo peregrinar de Jerusalém até a Babilônia, e que nessa marcha eles iam acorrentados, e diz, né, a teologia, os estudos teológicos,
e culturais da época, que eles andavam em fila em Indiana ao som de um bombo. Pá, 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 para que cada marcha seguisse o ritmo, porque se um passasse a perna adiante ou atrasado, acontecia que eles caíam e eram pisoteados, e muitos morriam, não só pela questão de que sabe cair, ser pisoteado, mas também da longa jornada que era para chegar na Babilônia. E claro, né, que com condições deploráveis. Enfim, o que acontecia é que muitos morriam naquele caminho, naquela peregrinação, e virou o quê? Um grande vale. Então a profecia de Ezequiel, de que Deus iria, que ele não teria tempo de chorar ou de lamentar, por quê? Porque todos que morriam ali, eles não tinham tempo nem de sepultar, nem de chorar os seus mortos. Então vejam como Deus, ele avisa, né? Ele fala para o seu povo, né? Tudo é uma forma de cuidado de Deus, de amor de Deus para conosco, para com o seu povo. E muitas vezes nós não queremos ouvi-lo. Nós achamos que Deus é aquele Deus benigno, é aquele Deus maravilhoso, é aquele Deus que é mais um servo do que o próprio Deus, que é aquele que só serve para nos dar uma chave de carro, que nos serve para nos dar uma casa, que só serve para essas coisas materiais. Deus não é isso. Nós que devemos repensar acerca do que nós entendemos acerca de Deus, voltarmos para as Sagradas Escrituras e nos humilharmos, porque quando a gente lê este livro e vemos aqui o pecado tão exagerado, nós sentimos vergonha. É vergonhoso saber que nós praticamos todas essas abominações, né? A periga que se acha tão sábio, mas se no lar religioso, no lar cristão, nunca conheceu o pecado. Davi disse: em pecado fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, quando uma pessoa não nasce no lar cristão, ela é filha de Adão, ou seja, descendência de Adão, ela é criatura. Precisamos nascer de novo. E quando se tem a chance, a oportunidade de nascer no berço, como todo mundo diz, no berço evangélico, isso não impede de você ter sua experiência com Cristo. Você pode estar ali, crescendo na escola dominical, pode estar ali, crescendo no discipulado, pode estar ali, crescendo nas criancinhas, no ciclo de oração infantil, mas você vai ter que ter sua experiência com Cristo, nascer de novo. Porque são novas criaturas que herdarão os céus limpos, né, de coração. Não é um religioso, não é o fato de você usar uma roupa religiosa. Isso é bom, isso é respeitável, isso é louvável, isso que deve aqui toda a sociedade. E houve-se uma época em que as pessoas usavam roupas mais decentes, né? Nas épocas de 80, 70, as pessoas se vestiam melhores. Hoje o povo cristão também se veste mais. O que a gente vê se encaminhando, mas não é uma roupa. Não é. Quem tem caráter se veste dignamente. Mas, claro, que não é uma roupa que mostra caráter, né? O caráter é aquilo que está dentro. Deus vê quando ninguém está vendo. Você tem que ser quando ninguém está vendo, porque existem aqueles que só querem ser fiel na vista das pessoas. É na vista da mulher, é na vista do esposo, é na vista do patrão, é na vista do pastor. Mas a ausência por trás, como dizem os nordestinos, por trás, não são nada do que eles aparentavam ser. Até o apóstolo Paulo,
ele nos dá essa recomendação, ele nos dá essa orientação, que nós não devemos servir como quem quer agradar, não é? Então, que nós sejamos legítimos na nossa adoração, nosso serviço a Deus, porque não é muito serviço também, mas enquanto se obedece, se pratica aquilo que o Senhor deixou, que é a sua palavra. Então, que o temor do Senhor caia sobre nossos corações, que nós possamos ver o quanto Deus, Ele é misericordioso em aceitar novamente o seu próprio povo que havia pecado como uma meretriz, pecado como uma prostituta, e Deus permanecer casado, Deus permanecer com o seu pacto, com a sua aliança, né? Deus se ausenta para que haja arrependimento. Deus deseja que você se arrependa, né? Que o povo dele se arrependesse. Deus, Ele é da mesma forma até hoje. Ele deseja que nós nos arrependamos, né? Nossos atos e voltemos para Ele de inteireza de coração. Então fica aqui essa reflexão sobre o livro do profeta Ezequiel. Eu espero ter trazido algo que você talvez não tinha essa visão, né, teológica, de que sim, o homem ele pode entrar em êxtase, né? Porque, como eu falei no início do vídeo, talvez não ficou tão claro, quando Daniel ele tem uma visão, ele fica orando e passa 21 dias orando, a resposta não vem, e há aquela batalha, né, no âmbito espiritual, no âmbito, né, do cosmos, e que é necessário que o arcanjo Miguel venha, enfim, e há aquela batalha que impedia da resposta da oração vir, e se apresenta e diz: Daniel, tu és muito amado. O Senhor diz para ele, e diz a palavra que ele cai e ele fica com o semblante pálido, como se tivesse seu sangue caído para os pés, e ele fica assim atordoado. Então sim, biblicamente o homem entra em êxtase, ele fica parcial ou total, fora de si. Nós vemos também o apóstolo Paulo dizendo que houve um homem, se no corpo não sei, ou fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis ao qual não é lícito falar. Claro, ele estava falando dele mesmo, ou seja, ele entrou em êxtase, perdeu o contato com as coisas daqui da terra, porque estava focado com as coisas do céu. O próprio João, na ilha de Patmos, quando ele tem aquela visão de Jesus glorificado, diz a palavra no capítulo 1 do livro de Apocalipse, é a revelação, e eu, João, caí como morto aos seus pés. Ou seja, o êxtase, né? Há quem diga que não pode, mas existe uma regra na teologia, 3 coisas: a origem, o conteúdo e a finalidade. Para que serve, né, esse êxtase? Qual é a origem, qual é o conteúdo e qual a finalidade? Se a origem é de Deus, se o conteúdo fala de Deus e se a finalidade é para glorificar a Deus, então sim, é do Senhor, né? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e até mais.